como é que eu vou dizer quanto de fato de imposto o empregado está pagando? Que você não pode chegar e falar assim, ele fala, mas qual o percentual que eu pago de INSS? Você paga 7,5, 9, 12, 14. Ele, oi, como assim, né? Eu pago tudo isso? Não. Mas por que você tem que entender como que funciona o cálculo? Para você poder conferir, porque tudo que a gente faz na folha de pagamento, a gente precisa conferir, não pode confiar 100% no sistema, porque o sistema só faz o que a gente manda. Hoje a gente vai falar especificamente sobre o cálculo do INSS, antes e pós-reforma da Previdência. Quem já atua na área do departamento pessoal estava acostumado com um tipo de cálculo e depois que veio a reforma da Previdência foi mudado esse tipo de cálculo. Então eu quero fazer um comparativo dos dois, a forma que é calculado esse segundo, porque ele é um pouquinho mais complexo do que era antes inicialmente. Então eu vou fazer um comparativo. Depois dessa mudança, a minha percepção é que ficou mais justo o que é pago para a Previdência, a fins de, como INSS, né? Porque é uma tabela progressiva agora que a gente vai utilizar e antes não era. Eu vou mostrar para vocês então como que veio esse cálculo, né? Qual que é o fundamento. Vou explicar um pouquinho para vocês o que é salário de contribuição. A gente vai embasar tudo isso, a gente vai fazer uma introdução para depois a gente entrar na parte prática de cálculo do INSS, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Peguem papel, caneta para acompanhar os cálculos. E se vocês também tiverem qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários que o pessoal aqui que está junto comigo vai falar se vocês estão escrevendo e a gente pode esclarecer as dúvidas no final, tá bom? Então vamos lá. A gente vai falar sobre cálculo do INSS antes e depois da reforma da Previdência. A reforma da Previdência, ela trouxe várias alterações para fins de aposentadoria, uma série de regras mudou. Uma das mudanças foi em relação ao cálculo do INSS, que a gente já estava acostumado a fazer de uma outra maneira há muito tempo. Para quem está chegando no departamento pessoal agora, provavelmente, se você começou a trabalhar esse ano, você não pegou os cálculos da forma anterior. Você já vai entender, aprender como que funciona agora. Mas é legal você saber como que funcionava antes da reforma da Previdência, porque digamos que vai ter alguma espécie de auditoria na sua empresa que você precise participar para conferir folhas de pagamentos. Aí você só sabe o cálculo que é utilizado atualmente, não sabe o cálculo anterior. Então é bom você saber como funcionava antes e como funciona agora, para você ter essa expertise, né, na hora de uma fiscalização do trabalho, alguma coisa nesse sentido, ou para você poder conferir cálculos anteriores também. Gente, a reforma da Previdência, ela foi trazida pela Emenda Constitucional número 103 de 2019. Ela foi publicada no Diário Oficial da União, dia 13 de novembro de 2019, tá? Ela foi muito falada, provavelmente na época vocês devem ter ouvido na TV, muita gente comentando, né, as reportagens por volta disso. Tem gente que ficou muito feliz com a reforma da Previdência, tem gente que não. Eles falaram que foi muito necessário por conta do nosso sistema, né, do INSS, por conta do nosso sistema do INSS, né, que já estava ali à beira da falência. Então, foi necessária essa reforma da Previdência para poder manter o pagamento dos benefícios. Então, os efeitos dessa emenda constitucional, tem algumas portarias também que trata desse assunto, né, que dá detalhes sobre essas alterações, atualiza salário mínimo, tudo, que eu não coloquei aqui, mas a mudança mesmo veio com a emenda constitucional. Ela é de novembro, porém com efeitos a partir de 1º de março. Então eu lembro que no começo do ano a gente estava aguardando, já estava todo mundo sabendo, fechamento da folha de março, a gente já vai calcular o INSS com alteração.
Já estava todo mundo na expectativa e também com medo, né? Como que vai ser isso? Sempre foi de outro jeito, agora uma tabela progressiva. Então a gente ficou nessa expectativa. Eu coloquei aqui para vocês o que diz no parágrafo 1º, que fala justamente sobre essa mudança, o artigo 28 do parágrafo 1º, tá? Mas foi uma comunicação de que a tabela tinha mudado e que seria aplicado de forma diferente, de forma progressiva, tá? Primeiro, gente, antes da gente falar em INSS, né, cálculo de INSS, eu queria falar com vocês um pouco dos conceitos, né? O que é salário de contribuição? Porque o INSS, ele incide sobre o salário de contribuição. E aí eu coloquei aqui uma definição de salário de contribuição. O salário de contribuição é a base de cálculo para apuração da contribuição previdenciária, INSS, dos segurados, Regime Geral da Previdência Social. A maioria das pessoas deve saber, mas a gente faz a contribuição obrigatória do INSS para quem é empregado, é descontado na folha de pagamento de forma obrigatória, não é opcional. E essa contribuição, ela vai para o INSS administrar esses valores para a nossa aposentadoria. Então, assim, de acordo com o valor que você contribui, né, da base de cálculo sobre qual salário de contribuição você contribui para a Previdência Social, é o que vai definir futuramente o seu salário mensal de aposentadoria. O que você vai receber em retorno a essa contribuição que você faz hoje? Qual valor você vai receber no futuro? Quando você não trabalhar mais, né? Quanto você vai receber a título de aposentadoria? Então, o que você contribui por mês hoje tem influência totalmente no que você vai receber no futuro. Antes, muito se falava que eu via assim, muitos casos, né? Eu que trabalho com contabilidade, o pessoal contribuía uma vida inteira com um salário mínimo ou 2 salários mínimos, um valor baixo. E aí, no final dos últimos 5 anos, quando está lá prestes a se aposentar, o pessoal aumentava, né? Passava a contribuir com o teto máximo, que eu já vou explicar para vocês o que seria o teto máximo, e conseguia, muitos casos, aposentadoria pelo teto máximo, conseguia um valor maior do que ele contribuiu na maior parte da vida. Só que a reforma da Previdência, ela trouxe alterações em relação aos cálculos de aposentadoria. Não é mais assim que funciona. Na hora de fazer os cálculos, é considerado a média salarial de todo o período que você contribuiu. Eu não posso falar com propriedade disso, de cálculos de aposentadoria, porque isso cabe mais para um advogado especialista, né, em direito trabalhista, mas a emenda constitucional 103, ela trouxe várias alterações em relação ao cálculo do INSS, tá? Então, só aqui eu trouxe a definição para vocês do que é o salário de contribuição. Agora que a gente já sabe o que é salário de contribuição, a gente vai entender quais são os tipos de contribuinte para a aposentadoria, para o INSS. E por quê? É porque, assim, de acordo com o tipo de contribuinte, às vezes muda a forma de contribuição, né? O percentual de contribuição, o vencimento do INSS. Então, assim, eu vou falar os 4 tipos, mas depois a gente vai focar mais no empregado de forma geral, né? No empregado CLT. Só que eu vou colocar para vocês aqui detalhadamente quais são os tipos de contribuinte aqui. Vamos detalhar. Aqui no primeiro, para o empregado e trabalhador avulso. Então, aqui, gente, qual que é o tipo de remuneração auferida pelo empregado e trabalhador avulso? Esse tipo aqui de remuneração serve de base para cálculo, né? O tipo de salário de contribuição serve de base para cálculo do INSS. Um outro tipo aqui é o empregado doméstico, um outro tipo de contribuinte. Então, vamos ver a definição. A remuneração registrada na carteira de trabalho e previdência social, observadas as normas a serem estabelecidas em regulamento
para comprovação do vínculo empregatício e do valor da remuneração. Aqui no caso do empregado doméstico, tá? Porque muda a forma de contribuição e os percentuais de um para outro. Sobre o contribuinte individual. Contribuinte individual, qual que é a característica? A remuneração oferida em uma ou mais empresas ou pelo exercício da sua atividade por conta própria durante o mês, observado o limite máximo a que se refere o parágrafo 5º. Depois eu não coloquei aqui o parágrafo 5º, mas eu vou falar disso mais pra frente, referente a esse limite máximo, que aqui tá falando do teto máximo de contribuição, tá, gente? No caso do contribuinte individual, pode ser que quem tem retirada de prolabore, eu não sei se vocês já ouviram sobre retirada de prolabore, o prolabore nada mais é do que o salário do patrão. É uma retirada mensal que tem incidência de INSS, porque aqui a gente está falando de tipos de remunerações, né, de salários de contribuição que tem incidência de INSS, e esse prolabore é pago mensalmente, a empresa paga para o sócio da empresa. Então, esse é caracterizado como contribuinte individual. O empregado doméstico, vocês sabem, né, que presta serviços domésticos, aí a gente está especificando aqui a remuneração do empregado doméstico. Aqui agora voltou. A remuneração do empregado doméstico, do trabalhador avulso e o empregado CLT. E por último aqui tem o segurado facultativo. O valor por ele declarado, observado o limite máximo também a que se refere o parágrafo 5º, que é o limite máximo do teto de contribuição da Previdência. Todos esses contribuintes, cada um dentro da sua característica, contribuem para o INSS. E aí eu quis colocar que tipos de salário de contribuição cada contribuinte aqui tem. Então, cada um tem a origem, né, a sua origem de forma diferente, mas todos eles contribuem para o INSS. A base aqui é o artigo 28, gente, da Lei 8.212 de 91. Traz essas especificações, essa legislação de 91, de cada tipo de contribuinte, tá? Agora a gente vai falar, antes do cálculo, a gente vai falar um pouquinho sobre base de cálculo e os limites de contribuição que foi falado antes. A gente vai falar aqui agora antes de iniciar os cálculos, tá? Então, base de cálculo. É importante mencionar que nem todos os proventos pagos pelo empregador são considerados como salário de contribuição. No parágrafo 9º do artigo 28 dessa lei que eu citei anteriormente, isso mesmo, a 8.212 de 91, estão previstas as parcelas que não integram o salário de contribuição, ou seja, que não serão base de cálculo do INSS. Muita gente tem dúvida quando vai fazer o cálculo da folha ou o cálculo de uma rescisão sobre a incidência do INSS. Que verbas que eu calculo o INSS, que verbas eu não calculo. Como são muitas verbas trabalhistas que é paga para o empregado mensalmente ou na rescisão, não tem como eu falar aqui todas e qual incide, qual não incide. Isso seria para uma aula só para fins de incidências, né, de impostos. Só incidências de INSS, de fundo de garantia, de imposto de renda, isso seria para uma outra aula. Mas, por exemplo, vou dar aqui um exemplo. Quando a gente vai calcular uma rescisão, tem algumas verbas na rescisão que não tem a incidência do cálculo do INSS. Hoje, uma que talvez seja novidade ainda para muita gente, tem muita gente que não sabe, mas já teve essa alteração faz um tempinho, é o aviso prévio. O aviso prévio antes tinha incidência de INSS no cálculo da rescisão. Hoje não tem mais. Eu não tenho aqui, não coloquei, eu estou dando um exemplo para vocês, o dispositivo que fala sobre a não incidência do INSS sobre o aviso prévio. Só que no passado ele já foi tributado e hoje ele não é mais tributado. Ah, beleza, agora não vai cortar, né, o texto.
Bom, gente, deixa eu ver aqui onde que eu tava parando. Ah, tá. Onde eu tava falando, né? Eu tava falando de algumas verbas que não incidem a tributação do INSS. Então, eu dei o exemplo do aviso prévio que antes incidia e hoje não incide mais, tá? Um outro exemplo que eu poderia dar, também na rescisão, importante. Tem algumas coisas que são mensais na folha mensal, mas tô lembrando agora da rescisão. Por exemplo, as férias, quando elas são pagas mensalmente, né? Quando o empregado vai gozar as férias, que ele tira lá o período, sei lá, de 30 dias, 20 dias, para gozar as férias, aí sim, nesses casos que ele tem o gozo das férias, tem incidência de INSS. Mas essas mesmas férias, se o empregado não gozou, não tirou, né, aquele período, e ele for mandado embora, for acontecer a rescisão dele, aí essas férias são indenizadas. Como elas têm título de indenização, aí não incide o INSS sobre as férias, tá? Então, tem essas diferenças na hora que você vai calcular, e na legislação traz essas incidências. O que é base para o INSS, em que situação que é e em que situação que não é. No caso, tem esse exemplo do aviso prévio e tem esse exemplo de férias. Que outro exemplo eu poderia dar para ajudar vocês? Participação nos lucros, tá? Normalmente, cláusula tem a lei de participação nos lucros, não vou ter a lei aqui, mas ela é de 2000, e normalmente os sindicatos que trazem a especificação sobre as regras para a empresa fazer o acordo de PLR com os funcionários, porque o sindicato assina os acordos de PLR também. E normalmente os sindicatos já colocam lá também, na lei fala, mas eles já colocam lá descrito na própria convenção coletiva que não, que o PLR não tenha incidência de fundo de garantia, de INSS, né? No caso aqui a gente está falando de INSS. Então, tem vários exemplos, mesmo de verbas mensais, às vezes verbas indenizatórias, que o próprio sindicato pede para pagar na folha de pagamento. Normalmente eles se manifestam sobre a incidência ou não dos tributos, tá? Eu dei alguns exemplos só para ficar mais claro para vocês, que é o que está falando aqui sobre a base de cálculo que eu acabei de ler. Nem tudo é salário de contribuição, nem tudo serve para contribuição para o INSS, tá? E agora a gente vai falar uma outra coisa importante, que é sobre os limites, tá? Lá a gente falou nos slides anteriores, ele fala muito sobre o limite de contribuição. E nós temos limites mínimos e limites máximos de contribuição. Então, assim, não é que eu não posso sair contribuindo com qualquer valor ou o valor que eu quero, não. Existe um valor mínimo de contribuição, que é estabelecido, normalmente atualizado anualmente. Esse ano de 2020 nós tivemos duas atualizações. A gente teve, o salário mínimo estava 1.039, se eu não me engano, o primeiro reajuste que teve para 2020, e depois foi para 1.045, porque é atípico acontecer isso, tá, gente? Normalmente é uma atualização por ano a partir de janeiro, sempre sai a atualização para ser aplicada já a partir de janeiro, tá? Por que esse ano a gente teve duas atualizações? Porque quando saiu a primeira, a gente ficou abaixo do... Quando eles levantaram quanto que tinha sido a inflação de 2019, o reajuste do salário mínimo não tinha cobrido nem a inflação, ele ficou abaixo da inflação. Aí fizeram um novo reajuste com uma diferença pequena, mas que cobria a inflação que a gente tinha tido no ano de 2019, por isso que a gente teve dois aumentos, tá? Então, se eu não me engano, janeiro e fevereiro a gente contribuiu com um valor, ou eu não lembro se foi só janeiro, e aí depois já foi corrigido esse valor por conta da inflação, saiu uma portaria atualizando o valor, tá bom? Então, assim, o limite mínimo para o ano de 2020 é de 1.045. Todo ano tem um reajuste, para o ano que vem também vai ter. E também sempre se atualiza, da mesma forma que existe um limite mínimo de contribuição, existe um limite máximo de contribuição.
Você não pode, eu quero contribuir para a Previdência Social com 10 mil reais. Não, não pode. Porque lá na minha aposentadoria eu quero receber um salário de 10 mil reais. Não, existe um limite de contribuição, porque provavelmente a Previdência faz lá um cálculo que é dentro do que ela pode suportar e pagar para você quando você for se aposentar, né? Existe um cálculo lógico de economia aí que é feito para chegar nesse limite máximo. E o limite máximo para esse ano é de 601,06. Então, o limite mínimo de 1.045 e máximo de 601,06. Isso é o teto máximo, é o famoso teto máximo aí que a gente falou anteriormente, respeitado o limite máximo, respeitado o teto máximo. Quando vocês ouvirem essas expressões, teto máximo de contribuição, vocês já sabem que a gente está falando desse valor aí de 601,06. Então, eu coloquei aqui que o limite mínimo é de 1.045, o máximo de 601,06, tá bom? Eu acho que ficou clara essa questão aí de base de cálculo e limite, né? Vamos pro próximo. Deixa eu ver se já eram os cálculos. Já. Agora, gente, eu vou mostrar para vocês as tabelas que era utilizada antes, tá? Então, como que vai funcionar a didática? Eu vou mostrar para vocês as tabelas, a tabela que era utilizada até fevereiro de 2020, a tabela que vai ser utilizada a partir de março de 2020, quer dizer, já está sendo utilizada desde março de 2020, e depois eu vou mostrar um cálculo na tabela antiga e o mesmo cálculo, com o mesmo salário de contribuição, na tabela nova que está sendo utilizada atualmente, tá? A gente já está aqui no mês de agosto, né? Já está sendo utilizada desde março. Então, vocês vão ter o exemplo dos dois cálculos. Por que eu quis fazer isso? Porque com essa nova forma de calcular, houve uma redução do imposto INSS. O trabalhador passou a pagar menos, ficou um valor mais justo, né? Antes eu acho que era um pouco injusto, porque a tabela, vocês não viram apenas 3 faixas, eu vou colocar aqui pra vocês. Ó, essa tabela aqui, gente, aqui de um lado do lado esquerdo, a gente tem salário de contribuição em reais, tá? A vigência dessa tabela, porque ela também se atualiza anualmente. Então, ela aqui, ó, de janeiro de 2020 a fevereiro de 2020 foi o período de vigência dessa tabela. De um lado, a gente tem aqui do lado esquerdo salário de contribuição, que a gente acabou de entender o que é salário de contribuição. E do outro lado, a gente tem a alíquota do INSS. Pode pegar um pouco de água pra mim? Aí, como que... Gente, por que eu... Vocês vão entender que ficou mais benéfico, né? Ter feito a Previdência Social, ter feito essa alteração. Porque era assim, ó. Eram 3 faixas, 3 tipos de alíquota. 8%, 9% e 11%. Você ia ser tributado em uma dessas 3 faixas de acordo com o que você recebe de salário de contribuição. Então, se você recebia até 1.830,29, você pagava 8% de INSS. Se recebia de 1.830,30 até 3.050, 5,2, 9% de INSS. Se você tinha um salário de contribuição de 3.050, 5,3 até 6.101,06, você iria pagar de INSS 11%. Então era simples, vocês vão ver como cálculo também simples, fácil de conferir para o pessoal aí da folha de pagamento, uma beleza. Deixa eu só tomar uma água. Então, assim, hoje se vocês forem conferir uma folha de pagamento de fevereiro para trás, vai seguir essa tabela aqui, tá bom? Vamos para a próxima. Eu coloquei a outra que é a nova tabela, a tabela progressiva do INSS. Essa daqui, gente, é a tabela nova, é a que está vigente desde março de 2020. Vocês podem ver que aqui, ó, a gente tinha na antiga 3 faixas, né? 8, 9 e 11. E na nova, a gente ganhou mais uma faixa, que é a 4ª faixa,
E também mudou as alíquotas, né? Pode ver que começava com 8%, agora começa com 7,5%. A segunda era 9%, essa segunda ainda é 9%. Não tinha a terceira e última, era 11%. A nossa terceira e penúltima é 12%. E a quarta faixa que foi incluída de 14%. Então, assim, quem ganha antes ela era injusta porque tudo bem, quem ganhava mais pagava mais. Só que hoje, quem tá dentro dessa faixa aqui, dessa última faixa, paga muito mais. E quem ganha menos, paga menos. Então ficou uma coisa mais justa, vocês vão entender nos cálculos, tá? Antes de eu dar continuidade aqui, eu queria saber se ficou claro para vocês tudo que eu expliquei até agora. Que a gente falou lá no início sobre a reforma da Previdência, qual legislação que trouxe a reforma da Previdência. Aí eu expliquei para vocês quais são os tipos de contribuintes, né? Quais são as características de cada contribuinte, qual que é o salário de contribuição deles para fins de contribuição para o INSS. Eu expliquei o que é salário de contribuição. Eu expliquei qual que é o limite mínimo para contribuir para o INSS, qual o limite máximo para contribuir para o INSS. E agora a gente está entrando nas tabelas do INSS que servem para cálculo, né, do próprio INSS. Então eu queria saber se ficou claro até aqui para a gente poder dar sequência. Se vocês puderem dar um joinha aí, ó, ficou claro, vamos seguir. Eu acho que eu vou colocar minha blusa porque parece que tá meio frio. Agora vocês vão precisar do papel e caneta, porque a gente vai fazer os cálculos. Ah, eu vou precisar de uma calculadora, que a minha não tá aqui, né? Tá? Bom, gente, então agora a gente já tá de cara para a nova tabela, tá? Se vocês tiverem dúvidas no final também pode escrever aí que eu volto os slides, explico de novo, tá? Gente, uma coisa, antes da gente começar os cálculos, eu só queria explicar para vocês aqui, para vocês se atentarem a um ponto aqui. Da mesma forma que a gente tem aqui de até, tá vendo? Em cada faixa de até, aqui também a gente tem de até em cada faixa, de salário X a salário Y, tá? Por que eu quero que vocês prestem atenção nisso daqui? Porque esses limites aqui por faixa vão ser muito importantes na hora da gente fazer o cálculo aqui do INSS. Vocês vão observar por que eu vou explicar logo em seguida, tá? Então, muita atenção aqui, ó, até 1.045, e aí aqui o limite mínimo de 1.045,01 até 2.089,60, que a gente vai usar muito esses limites aqui, tá? De 2.089,61 até 334,40, de 134,41, você vê que um aqui, o último desse é a sequência do próximo, né? De 334,41 até 601,06. Então, prestar atenção nesse D até que a gente vai utilizar aí nos próximos cálculos, tá bom? Vamos seguir. Eu coloquei um exemplo aqui para vocês do salário base de 1.250, tá? Supondo que o empregado X tem um salário base de 1.250. Aqui a gente vai fazer cálculo do empregado, que provavelmente, para quem está na rotina do departamento pessoal, ou entrando nela, ou já está, os cálculos mais comuns que a gente faz normalmente é para empregado seletista, né? Quem trabalha em escritório de contabilidade ou quem trabalha no departamento pessoal interno de alguma empresa, normalmente é esse tipo de salário. Tem situações aí de terceirizados, de autônomos, mas a gente vai focar aqui no salário de contribuição do empregado seletista, tá? Então, nós temos aqui a base de cálculo de 1.250. O cálculo que a gente vai fazer agora é até fevereiro, ou seja, tabela antiga, antes da reforma da Previdência Social. Como que eu vou saber qual alíquota que eu vou utilizar, né? Naquela época, não se utiliza mais.
Pego o salário, 1.250, vou na tabela, que eu tenho a tabela antiga, né? Vigência até fevereiro. Qual que é o valor desse salário? 1.250. Olha, vocês estão vendo aqui que até 1.830,29, um salário de contribuição até 1.830,29, a alíquota a ser aplicada é 8%. Então, antes, como é que se fazia quando eu fosse calcular minha folha? Pego o salário base do empregado, né, o salário de contribuição, multiplico por 8%. Então, façam aí comigo, para ver se... Vamos conferir os cálculos que eu coloquei aqui. 1.250 vezes 8%, R$100, tá? Então, ok, tô aqui conferindo a folha, parabéns, você acertou. R$100, tá, gente? Imagina que você tá lá fechando a folha do empregado e você tá conferindo o INSS dele. Olha a responsabilidade, você tá falando quanto que ele vai contribuir para a Previdência Social, para fins de aposentadoria dele lá no futuro. Olha a responsabilidade que a gente tem. O cálculo em si é esse, 1.250, olha a faixa que ele se enquadra, como ele ganha até 1.830,29, 8%, R$100. Beleza, nossa, que legal, mil maravilhas, era muito legal calcular a folha antes. Agora vamos para o mesmo exemplo de salário de contribuição, exemplo 1. Gente, quando o funcionário é seletista e você faz a folha de pagamento dele, para vocês que é iniciante, esse valor de INSS que você calcula é descontado do holerite do empregado, do lado do contra-cheque dele. Então, ele tem um salário base bruto e isso é um dos descontos que ele sofre na folha antes de receber o salário líquido. Então, a empresa desconta do holerite do empregado e depois paga para ele o valor líquido. E aquele valor que ficou retido com a empresa, ela vai recolher numa guia chamada GPS, que é Guia da Previdência Social. Por enquanto ainda assim é GPS, teremos mudanças com a entrada do E-Social, né? Que a gente está já em implantação aí agora setembro, as empresas do Simples vão entrar no E-Social, regime os eventos periódicos, já entramos, lógico, desde o ano passado, grupo 3, grupo 1 e 2, e aí também vai ser substituída essa guia, mas a gente pode falar isso em outro momento, quando a gente estiver falando sobre E-Social. Hoje ainda é o recolhimento na GPS, Guia da Previdência Social, tá? Aí o mesmo exemplo, o mesmo salário, 1.250, a partir de março de 2020, você tá lá fechando a folha, você lembrou que entrou a reforma da Previdência. Você fala, ai caramba, e agora, né? Me lasquei. Tô brincando. Brincadeiras à parte, a tabela nova tá aqui. Agora a gente vai prestar atenção naqueles limites que eu falei, tá? Então, como que vai funcionar? Cada salário de contribuição, cada valor de salário de contribuição vai ser tributado de acordo com esses limites aqui. O salário de contribuição, na verdade, ele vai ser dividido e vai receber o cálculo de até o limite daquela faixa. Ou seja, pode ser que quando você for calcular o INSS de algum empregado, você tenha que passar por todas as faixas para chegar no valor do INSS. Vai depender do salário desse empregado, tá? Antes, como que era antes? Você olhava o salário de contribuição do empregado, ia na tabela, escolhia a alíquota, calculava, acabou. Agora, como é uma tabela progressiva, pode ser que o empregado seja tributado por todas as faixas. Você fala, como assim todas as faixas, né? Negócio meio louco, mas vocês vão entender como que é. Olha, na faixa 1, gente, que é até 1.045, se o salário de contribuição do empregado for de um salário mínimo até 1.045, ele vai ser tributado por 7,5%. Então, fácil quem ganha um salário mínimo.
Você vai lá, ganha até 1.045, aplica 7,5%, maravilha, acabou. Mas nesse exemplo que eu dei aqui, é de 1.250 o salário, então não é até 1.045, tá? Então, o que você tem que fazer? Até 1.045, aplica 7,5%. Então, vamos lá, 1.045 vezes 7,5% dá 78,37. Confere aí comigo, gente. É bom vocês calcularem, anotarem, pegar a calculadora, porque aí vocês vão pegando mais fácil. 1.045 vezes 7,5%. Até eu confiro os cálculos que eu fiz aqui também, né? Deu R$ 78,37, exatamente o que tá aqui, tá? Então, veja bem, a gente não chegou ainda no valor do INSS a recolher do empregado. Por quê? Se o salário dele é 1.250 e a gente só calculou 7,5% sobre 1.045, que é o limite da primeira faixa, você concorda que precisa calcular sobre a diferença? Vamos lá. O limite do salário, gente, desse empregado, o salário desse empregado, gente, vocês desculpem se tiver algum ruído no fundo, tá? 1.250 o salário do empregado, menos, aí o que você vai fazer? Até 1.045 já foi tributado, já foi tributado 7,5. Então, você vai pegar agora a diferença que não sofreu nenhuma incidência de INSS. Então, você vai pegar 1.250 menos 1.045, que vocês concordam que 1.045 a gente já aplicou 7,5%? Concorda, né? Então, se já aplicamos 7,5%, já foi tributado 1.045, só falta tributar a diferença. Então, a gente faz 1.250 menos 1.045. Vai dar uma diferença de R$ 205 reais, que eu coloquei aqui. Essa diferença de R$ 205 reais não sofreu tributação ainda. Aí a gente vai para a segunda faixa, tá? O limite da primeira era até 1.045, o limite da segunda faixa é 2.089,60. Vocês podem ver que se o empregado ganha até 1.250, você já sabe que o máximo que você vai tributar ele vai ser até a segunda faixa. Então, sempre quando você olhar o salário de contribuição do empregado, você já vai ver quantas faixas você vai ter que passar para chegar no valor do INSS, que vai ser descontado dele. No caso desse daqui que ganha 1.250, se o limite da segunda faixa vai até 2.089,60, eu já sei que eu vou tributar ele na alíquota de 7,5 e na alíquota de 9. Ele vai passar até, no máximo, na segunda faixa. Então, a gente chegou nessa diferença aqui que eu calculei agora há pouco de R$ 205 reais. A segunda faixa, a alíquota é de 9%, e aí a gente faz R$ 205 reais vezes 9%, tá? R$ 18,45, tem aqui, R$ 18,45. Como o salário dele não é maior que R$ 2.089,60, acabou aqui. Então, você vai calculando e anotando. Gente, isso eu tô falando de uma forma manual, tá? Os sistemas já fazem isso. Dá pra gente conferir através de fórmulas, de planilhinhas do Excel. Posso até ver depois se eu disponibilizo alguma coisa para vocês, para ter mais facilidade para conferir. Eu tô mostrando isso daqui, essa forma de cálculo, de uma maneira mais didática. Já vi pessoas calcularem de outras maneiras. Por que eu quis demonstrar o cálculo dessa forma? Para vocês entenderem que cada valor de salário de contribuição vai ser tributado no limite da sua faixa, aqui da tabela, tá? E eu tô fazendo assim, demonstrando, colocando assim de picadinho, né? Para vocês entenderem, ter mais facilidade de visualizar o cálculo. Então, a gente chegou nesses dois valores, você anotou. Agora que a gente acabou de fazer os cálculos, a gente vai chegar no total, tá? A gente vai chegar no total. Então, vamos lá. 1.250, a gente vai chegar na alíquota efetiva de 7,75%, que dá o valor de 96,82. 96,82 é a soma, né? De R$ 78,37 mais R$ 18,45.
Então, R$ 96,82. Esse é o valor que vai ser descontado do empregado. Esse é o valor do INSS dele, tá? Deixa eu ver como que eu cheguei na alíquota efetiva. Peraí. Ah, tá. Ó, aí assim, você pode falar, nossa, mas como que você chegou na alíquota efetiva de 7,75? Eu peguei, como eu já tinha anotado os valores de cada faixa, né, 78, 18 e 45, eu peguei 96, que é o total, 96,82, e dividi pelo salário de contribuição do empregado. Aí eu vejo quanto que corresponde aquele INSS que foi calculado dele. Se você pegar 96,82, dividir por 1.250 e multiplicar por 100, a gente vai ter o percentual de 7,75%. Veja, gente, olha, aquilo lá que eu falei, tá? Que quando veio as tabelas, mudou e favoreceu o empregado. Dá uma olhada. Aqui no exemplo da tabela antiga, esse empregado que ganha R$ 1.250, ele pagava 8%, né, de INSS e R$ 100 por mês. Quando entrou a tabela nova, o empregado deve até ter ficado feliz e não entendido porque que ele estava recebendo um pouquinho mais lá no lerite dele. Veja que o INSS que ele paga atualmente é menor. De R$ 100, ele passou a pagar 96,82. Ou seja, reduziu a alíquota também que ele pagava de 8%, passou a ser uma alíquota de 7,75%. Então ele teve uma redução aí no valor da contribuição dele, tá? Então no mês de março o saldo líquido do lerite dele foi um pouquinho maior por conta do INSS, que teve um valor menor, o desconto de INSS. Gente, tudo bem até aqui? A gente vai partir para um exemplo 2, num salário um pouquinho maior, só para confundir um pouquinho vocês mais. Não, tô brincando, confundir não. Pelo contrário, a gente, né, vai esclarecer. Mas só para vocês entenderem que o empregado que ganha mais vai ser um processo um pouquinho mais trabalhoso, e vai ter essa situação, eu quis dar um exemplo de passar por todas as faixas aqui da tabela. Exemplo 2, tá? Salário base de 3.200, esse empregado ele já ganha mais. Então, até fevereiro de 2020, a gente iria na tabela, ele ganha 3.200, a gente iria aqui já na última faixa, tá vendo? Entre 3.050,53 e 6.101,06. Então, a gente via que ele ganhava 3.200, a gente ia aqui na faixa 11% e vamos conferir aqui. R$3.200 vezes 11%, R$352. Tô conferindo aqui meus cálculos, tá certinho. 352, tá? Acabou, é isso que vai descontar do lerite, lindo, maravilhoso. Aí a gente chega na próxima situação. Março, vou calcular a folha de março desse empregado. Ah, que beleza, né? Então, a partir de março mudou a tabela, muda tudo pra gente. Vamos aqui, gente, primeira coisa, a gente já vê o salário dele 3.200. Você concorda que se você observar o salário dele de 3.200, você já sabe que ele vai passar por todas as faixas, por todos os percentuais? Veja bem, a faixa 4 aqui, ó, é para quem ganha de 3.134 a 6.101. Pelo salário desse empregado aqui, você já sabe que ele vai vir em todas as faixas. Você fala, nossa, vou ter que calcular pra caramba aqui, né? Agora eu vou explicar como é que faz, seguindo o mesmo raciocínio do que eu expliquei anteriormente. Primeiro, empregado ganha 3.200. 7,5% eu tributo num limite máximo de salário de contribuição de 1.045, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu pego 1.045, porque eu sei que ele ganha mais que 1.045, então eu já vou tributar ele
na primeira faixa em 1.045, que é o limite da primeira faixa. 1.045 vezes 7,5%, 78,37. Vamos conferir aí, faz junto comigo para vocês pegarem. 1.045 vezes 7,5%, 78,37. Gente, tá ok, certinho, tá? Aí, a gente já calculou INSS sobre 1.045. O que a gente tem que fazer agora? Ir para a segunda faixa, ainda tem salário aí para calcular INSS. Observa o limite da segunda faixa, qual que é? 2.089,60, tá? Então, eu pego o limite da segunda faixa e faço menos o limite da primeira faixa. Por quê? Porque eu já calculei 1.045 na primeira faixa, já foi tributado essa primeira faixa. Então, não faz sentido eu calcular de novo sobre esses valores de 1.045. Então, eu vou pegar 2.089,60, limite da segunda faixa, menos 1.045 que eu já tributei, eu vou ter uma diferença de 1.040,60. Vamos fazer aí para ver se está certo. Fazem vocês também, 2.089,60 menos 1.045. Tem uma diferença de 1.044,60, tá? 1.044,60. É sobre essa diferença que a gente encontrou que a gente vai calcular 9% da segunda faixa, tá bom? Então, 1.044,60 vezes 9% dá R$ 94,01, tá? Aqui anotadinho, 94,01. Percebe que a cada faixa que você tributa, você anota o valor, porque depois você vai somar tudo, tá? Aí, qual que é o raciocínio? A gente agora vai para a terceira faixa, que a gente já sabe que esse empregado vai passar pelas 4 faixas, tá? Terceira faixa, vamos lá. Qual que é o limite da terceira faixa? 334,40. No máximo, o empregado vai pagar 12% se ele tiver um salário de, no máximo, 334,40. Esse ganha até 334? Não, ele ganha mais, ele ganha 3.200. Então, vamos lá. 334,40. Já tributei na primeira faixa 1.045. Então, faz menos 1.045. Já pagou imposto sobre esses 1.045. Segunda faixa. Já calculei 9% sobre 1.044,60, que a gente achou aqui. Então, desconta, menos 1.044,60, tá? Porque já calculou imposto. Então, o limite da terceira faixa, descontando tudo que a gente já calculou na primeira e na segunda faixa, dá uma diferença de 1.044,80. Vamos conferir. 334,40 menos 1.045 menos 1.044,60 dá uma base de cálculo de 1.044,80, tá vendo? 1.044,80. Terceira faixa, qual que é a alíquota? 12%. Então, multiplico por 12% vezes 12%, dá o valor de 125,37. Anotei aqui, 125,37. Tá me dando até suadeira esse cálculo. Aí, gente, agora a gente vai para a última faixa, tá? Então, mesmo raciocínio que nas anteriores. Qual que é o limite da última faixa, a quarta faixa? 601,06, que é o teto de contribuição, máximo que pode contribuir para o INSS, não mais do que isso. Aliás, gente, você pode estar se perguntando, e o empregado que ganha mais que 601,06? Não vai incidir INSS se ele ganha mais que isso? Como é que fica? Mesmo que ele ganhe 10 mil reais, a base de cálculo para fins do INSS vai ser sempre 601,06. Então, ele vai ter lá um valor fixo de desconto de INSS que vai ser sempre dentro desse limite de 601. Não pode, mesmo que ele ganhe mais, calcular acima desse valor, tá? Voltando aqui no raciocínio, o limite é o teto máximo na última faixa
E aí a gente vai excluir da nossa base de cálculo tudo que a gente já calculou imposto nas faixas anteriores. Então, aqui você vê que eu não peguei o limite da faixa 601,06. Eu peguei o limite do salário dele, tá? Porque se ele ganha no máximo 3.200, essa última faixa aqui ela vai até 6.000. Não faz sentido eu pegar 6.000, porque aqui eu já cheguei no limite do salário dele. Nas faixas anteriores, eu não tinha chegado no limite do salário dele. Nas faixas anteriores, 3.134 era inferior ao salário dele, 2.089 era inferior ao salário dele, 1.045 era inferior ao salário dele. Então eu pegava o limite daquela faixa para tributar. Mas agora eu já peguei o salário dele na quarta faixa, porque o limite dessa última faixa passa do valor do salário dele, entendeu? Então aqui, 3.200, desconta 1.045 que foi tributado aqui na primeira faixa, 1040, desconta 1.044,60 que foi tributado na segunda faixa, desconta 1.044,80 que foi tributado na terceira faixa. Vamos fazer aí para ver se eu coloquei certinho na planilha. 3.200 menos 1.045 menos 1.044,60 menos 1.044,80. Dá uma diferença que não foi tributada ainda de apenas R$ 65,60. Essa diferença ainda não sofreu nenhuma tributação. A gente vai lá na última faixa, a última faixa de 14%, vezes 14%, dá um valor de R$ 9,18. Vamos conferir, vezes 14%. R$ 9,18, tá certinho. Aí, gente, como é que eu vou saber quantos de imposto vou descontar no lerite do empregado? Vou somar tudo. Vamos somar comigo aí para ver se tá certo. 78,37 mais 94,01 mais 125,37 mais R$ 9,18. Dá 306,93. Bateu aqui com o que está anotado aqui. R$ 306,93. Bebeu mais uma água? A alíquota efetiva, só para esclarecer para vocês veem que na tabela a gente tem essas alíquotas aqui que tem que ser aplicada, 7,5, 9, 12, 14. Mas, como tem todo esse cálculo e depois que a gente soma tudo, a gente descobre o valor do INSS, como a gente aplica vários percentuais, porque é uma tabela progressiva e ele passa por todas as faixas, como é que eu vou dizer quanto de fato de imposto o empregado está pagando? Então, para mim saber a alíquota efetiva, que é a alíquota de fato que está sendo aplicada sobre o salário dele, que aí você não pode chegar e falar assim, ele fala, mas qual o percentual que eu pago de INSS? Você paga 7,5, 9, 12, 14. Ele, oi, como assim, né? Eu pago tudo isso? Não. Quanto, na verdade, é melhor explicar assim, quanto, na verdade, em percentual, corresponde o imposto em relação ao salário dele, em relação ao salário de contribuição do empregado. Então, para a gente saber essa alíquota efetiva, você não precisa ficar calculando essa alíquota efetiva, tá? Eu só calculei aqui para demonstrar para vocês como que era antes e qual que é o percentual agora. Essa alíquota efetiva aí, ela vai sair no lerite do empregado, provavelmente no seu sistema de folha de pagamento. Ele vai fazer esse raciocínio aqui, né, de uma maneira muito mais rápida. Mas por que você tem que entender como que funciona o cálculo? Para você poder conferir, porque tudo que a gente faz na folha de pagamento, a gente precisa conferir, não pode confiar 100% no sistema, porque o sistema só faz o que a gente manda. Se a gente esquecer de dar algum comando, tiver alguma falha na parametrização daquela empresa, o sistema vai calcular errado e a culpa vai ser nossa. Então, nunca confiar no sistema de olho fechado. Primeiro que você tem que agir de forma preventiva, né?
sempre analisar todas as configurações do sistema, ver com o pessoal lá do TI se o sistema está parametrizado certinho, o que você precisa fazer, porque uma empresa é diferente da outra. Às vezes uma empresa precisa fazer uma configuração específica que a outra não. Tem configuração de sindicato, porque a convenção coletiva estabelece regras diferentes, que uma convenção Y não tem regras diferentes. Então vai ter lá coisas para você selecionar no sistema, e quando o sistema se deparar com aquela situação, você vai dar um comando para ele saber como agir. Então é muito importante vocês atuarem de forma preventiva, ou seja, ver se o sistema está configurado da maneira correta para evitar erros, né? Imagina você conferir uma folha lá de uma empresa que eu não sei, tem 100 funcionários, 50 funcionários, e para cada um você for fazer esse cálculo aqui. Você vai começar hoje para terminar daqui 30 dias a folha, né? Que é muito cálculo. Mas você tem que saber como calcular para poder conferir e ver se o sistema tá fazendo certinho, mês a mês. A alíquota efetiva, como que eu expliquei nos slides anteriores, como que a gente chega nela. Então, a gente vai pegar o valor que a gente chegou de imposto, 306,93, e dividir por R$ 3.200, vezes 100, dá 9,59, tá? 9,59%. Se a gente voltar no exemplo anterior da tabela antiga, pode ver que esse empregado, com esse salário de 3.200, ele pagava um percentual de 11% de INSS, ou seja, R$ 352. Hoje, com a tabela nova, ele paga um percentual de 9,59, tá? Menos, né, ó, de 11, diminuiu 11%, de 11 diminuiu quase 1% aqui, tá? Então, isso é significativo ao longo do tempo. De 352 que ele pagava antes, hoje ele paga 306,93. Diminuiu o valor do INSS dele. Se você for dar essa notícia para ele, ele vai ficar muito feliz, né? No caso, os empregados ficaram sabendo disso em março de 2020. Existem outras formas também, gente, de fazer esses cálculos. Eu escolhi essa daqui porque eu achei que é uma forma que talvez não seja a mais rápida de calcular, mas fique mais claro para vocês entenderem os limites aqui do salário de contribuição, o porquê tirar um do outro e entender em que faixa que se enquadra. Por isso que eu escolhi essa fórmula para, didaticamente falando, ser mais fácil de vocês entenderem, tá? Talvez para o dia a dia não seja a melhor, a mais prática, mas didaticamente falando, para aprender, para você entender o sentido do cálculo, eu acho que essa atende bem, tá? Eu acho que eu coloquei só 2 exemplos, acho que é isso, é bastante. Vocês podem aí, agora que tem essa tabela aí, sabe como funciona antes e depois, inventar assim inúmeras possibilidades de salários e calculando para vocês se aperfeiçoando, e isso deixar de ser um tabu para ser uma coisa natural, tá? Gente, por hoje é só. O objetivo da nossa aula hoje é falar sobre o cálculo do INSS antes e depois da reforma da Previdência Social. Espero ter ajudado. Depois, se vocês puderem deixar o feedback de vocês lá no nosso Instagram, no direct ou aí nos comentários, vai ser muito bom saber se essas informações ajudou vocês ou não, para eu poder produzir conteúdos nesse sentido, direcionados, porque parece uma palavrinha clichê isso, né? Mas não é, gente. Para quem produz esse tipo de conteúdo, é muito importante para a gente saber se a gente está fazendo um bom trabalho e se a gente está realmente ajudando. Ninguém quer ficar aqui só passando conteúdo sem estar ajudando as pessoas de verdade. O nosso objetivo é poder compartilhar nosso conhecimento e ajudar vocês de verdade. Então, quando vocês dão um feedback, isso ajuda muito a gente direcionar os conteúdos. Gente, por hoje é só. Uma boa noite para vocês e a gente se encontra na semana que vem, tá bom?
Tchau, tchau. Um beijo.